Oi, eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar? E qual a pergunta que mais me fizeram por aqui hoje e ontem? Sobre o decreto de Portugal, se tinha sido renovado ou não, se continuam abertas aí as fronteiras para o Brasil, para quem sai a turismo. Então vamos conversar sobre isso agora. Eu vou trazer todos os pontos aqui para você. Hoje eu recebi vários prints de outros canais, de grupo de Telegram, de outros Instagrams por aí, de jornais, tanto de Portugal quanto do Brasil. E olha, tem muita informação distorcida, muita coisa que não é verdade, infelizmente. A gente continua sim com as fronteiras abertas. Portugal continua com a fronteira aberta para quem sai a turismo do Brasil, mas vamos conversar melhor porque a questão da vacina e do teste eu vejo que ainda está muito confusa e tem muita gente publicando coisas que não são verdade. Então, olha, vocês sempre vão ver por aqui as informações baseadas nos decretos, nos despachos, nos sites oficiais. Às vezes eu posso demorar um pouquinho para trazer informação porque eu quero uma resposta oficial de alguma coisa que não ficou bem esclarecida, né? Então, às vezes eu tenho que procurar um consulado, tenho que ver a opinião de um advogado, de um especialista, identificar ali tudo que está escrito no despacho. Muitas vezes não é fácil, é por isso que tanta gente se engana e acaba reproduzindo reportagens e notícias que não são verdadeiras. Então vamos trazer aqui para vocês, olha, eu trouxe aqui a informação do site www.visiteportugal.com.pt, que é o site oficial do turismo em Portugal. E ele trouxe aí as medidas implementadas em Portugal com a atualização feita ontem, dia 9 de fevereiro. Então, só para resumir, gente, a fronteira continua aberta até pelo menos o dia 28 de fevereiro, quando vai sair novo despacho, que pode ser prorrogado ou não. Mas tudo leva a crer que isso vai continuar acontecendo, né? Que esses despachos vão continuar sendo prorrogados, que Portugal vai continuar aberto ao turismo para os brasileiros. Mas vamos dar uma olhadinha aqui, olha, número 1, chegar a Portugal por avião, Portugal continental. Isso porque existem algumas regras específicas para a Madeira e para os Açores, que também fazem parte de Portugal, mas são ilhas autônomas, né? São regiões que possuem autonomia de ver quais são as medidas para a chegada por lá, ok? Vamos falar então aí de Portugal continental, ou seja, se você está vindo para o aeroporto de Lisboa, para o aeroporto do Porto, saindo do Brasil. Então vamos lá, ó. Permitido países da União Europeia ou de um estado associado ao espaço Schengen, Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, ou seja, são os países que continuam permitidos para entrar em Portugal. E também países com voos autorizados para viagens não essenciais, sob reserva de confirmação de reciprocidade. E aí tem uma lista dos países que estão autorizados nessa situação. Aí vem a segunda parte, olha, devem apresentar, obrigatório apresentar certificado digital Covid da União Europeia na modalidade de vacinação, com esquema vacinal completo ou com toma da dose de reforço, certificado digital Covid da União Europeia na modalidade de teste ou recuperação, ou certificado de vacinação ou recuperação válido emitido por um país terceiro em condições de reciprocidade. E é aí que entra a informação bem específica para os brasileiros. Os brasileiros, né, o Brasil entra aí na questão de país terceiro, ou seja, país fora da União Europeia para Portugal. Porém, nós não temos as condições de reciprocidade. Você pode dar uma olhada aí, eu estou colocando para você, todos os países que Portugal coloca como reciprocidade para o certificado de vacinação. Então, Albânia, Andorra, Armênia, Suíça, Ilhas Faroé, Geórgia, Israel, Islândia, Liechtenstein, Moldávia, Mônaco, Marrocos, Nova Zelândia, Macedônia do Norte, Noruega, Panamá, San Marino, Sérvia, Singapura, Togo, Turquia, Ucrânia, Reino Unido e Vaticano. Não viram o nome do Brasil aí, certo? Portanto, para entradas de brasileiros, de pessoas que saem do Brasil e foram vacinadas no Brasil, ou não, né, não necessariamente tenha sido vacinado, é preciso que apresente essa segunda parte aí, ó. Teste RT-PCR negativo ou teste na AT similar até 72 horas antes do embarque
ou o teste rápido antígeno laboratorial negativo até 24 horas antes do embarque, de acordo com a lista da Comissão Europeia. Deu para entender que, por enquanto, continua sendo obrigatório o teste para quem sai do Brasil a turismo, seja vacinado ou não vacinado, com qualquer vacina, tem que ter o teste RT-PCR feito nas últimas 72 horas ou o teste antígeno feito 24 horas antes do embarque. E como eu sempre falo por aqui, eu super recomendo que faça o mais próximo da viagem possível para que você chegue em Portugal com ele ainda dentro da validade, porque a gente tem visto que as pessoas que embarcam com um horário muito em cima dele vencer, ele tem tido problema quando chega em Portugal. Podem pedir para ele fazer um novo teste ou até mesmo ter algum problema com o agente não aceitar aquele teste. Mas deu para ficar bem claro essa situação de que o Brasil não possui um certificado de vacina com reciprocidade com Portugal. Ou seja, nem o Brasil aceita o certificado da União Europeia e, portanto, Portugal não aceita o certificado de vacinação do Brasil. É isso que consta no despacho e no site oficial do governo de Portugal, certo? Vamos lá, vamos continuar ali, ó. Crianças com menos de 12 anos não precisam de apresentar certificado ou teste. Lembrando que crianças com 12 anos já precisam ter o teste. Crianças com 11 anos ou menos, não precisam ter o teste. Então, fez 12 anos, já tem que ter o teste para a entrada em Portugal. E é obrigatório a todos os passageiros de voos com destino ou escala em Portugal continental, incluindo os voos provenientes dos Açores e da Madeira, preencher o formulário de localização de passageiros, que é aquele formulário que a gente sempre fala daqui do DGS. Tem um vídeo aqui no canal explicando como você preencher. É um formulário fácil, um formulário simples, mas tem que fazer. E eles continuam assim, ó. Tem que preencher após a realização do check-in e antes da hora de embarque. O QR Code gerado no preenchimento pode ser apresentado em papel ou digital, sem o qual não será possível embarcar, e a gente tem visto que isso acontece mesmo. Quem chega lá no aeroporto sem esse QR Code tem que preencher ali na hora, e se por um acaso não der tempo do seu embarque, você não vai entrar no avião se você não tiver esse QR Code do formulário preenchido. Então fiquem muito atentos a isso, tá bom? Aí vem uma outra parte que foi incluída agora, ontem, na atualização de 9 de fevereiro, nesse site que consta também lá no despacho. São aceites as vacinas autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento, e aí consta o site onde você pode verificar sobre isso. Então ele consta ali algumas vacinas que foram incluídas agora, e entre elas consta a Sinovac, Coronavac e também a Fiocruz. Bom, essas duas vacinas amplamente aplicadas aí no Brasil ainda não eram reconhecidas aqui em Portugal. A partir desse momento, dessa atualização, ela passa a ser reconhecida no certificado Covid da União Europeia ou dos países terceiros que tenham a reciprocidade. Ou seja, a partir do momento que Portugal aceitar o certificado de vacinação do Brasil, essas vacinas, Coronavac e a Fiocruz, também serão aceitas, mas nesse momento, continuo reforçando aqui, independente de se você está vacinado ou não no Brasil, é preciso ter o teste para entrar em Portugal, ok? Olha, eu tive um passageiro que chegou ontem em Portugal e eu já tinha recomendado para ele fazer o teste sempre e também trazer o certificado de vacinação. E hoje, eu conversando com ele, ele me disse que realmente só pediram o certificado de vacinação no aeroporto e nem olharam para o teste. Isso pode cada vez mais acontecer, já que Portugal está abrindo para vários países terceiros, ou seja, fora da União Europeia, e aceitando o certificado de vacinação deles. Mas lembrando, ainda não é válido para o Brasil. De qualquer forma, a minha recomendação faça o teste, claro, siga aí o despacho, o decreto de Portugal que exige o teste, mas também se você for vacinado no Brasil, traga o seu certificado de vacinação com a dose completa, ou se você tem apenas a metade da dose, traga também. Eu acho que o certificado de vacinação é para andar com você. Você vai precisar entrar em vários estabelecimentos aqui em Portugal, e aí sim eu vejo que o certificado brasileiro
tem sido amplamente aceito aqui. Então, vários hotéis, vários pontos turísticos, vários restaurantes estão aceitando para entrada nesses estabelecimentos, já que é preciso mostrar um certificado de vacinação. Então, basta apresentar ou no seu celular o print do Conect SUS, do Poupa Tempo ou da plataforma que você usa, ou também você pode imprimir e trazer ele contigo, tá? Então, minha recomendação foi vacinado, traga ele com você, vai usar aí nos estabelecimentos, mas para a entrada em Portugal, traga também o teste. Eu quero deixar isso bem reforçado por aqui, porque se você tiver algum problema no aeroporto e você resolver não fazer o teste, porque tiver a certeza aí que só com o certificado de vacinação você vai passar, e você pegar um agente ou um funcionário da companhia aérea que te exigir o teste, porque é isso que consta no decreto português, e você não tiver com ele em mãos para a hora do seu embarque, para a hora do seu check-in, você pode ter problema com isso. Então, siga direitinho, corretamente, tudo que consta no despacho. Eu sempre gosto de trazer aqui as informações oficiais. Você não vai me ver trazendo informações no calor da emoção, de ter lido em algum jornal e ter visto alguma matéria e ter reproduzido alguma coisa sem pesquisar sobre isso, tá? Esse é o nosso diferencial, é trazer as informações com responsabilidade e de uma maneira que você possa entender tudo que está escrito ali, porque eu confesso, ler aquele despacho, todos esses, né, que vão saindo, muitas vezes é bem complicado e geram determinadas dúvidas que, se a gente não tiver muito atento, não tiver muita certeza do que a gente está falando, a gente pode causar um erro para você, e realmente não é isso que a gente quer aqui no canal. Eu vou trazer agora ali, o despacho, que é o número 1575A/2022, e que consta ali, olha, no item 4, a não reciprocidade no reconhecimento por países terceiros da validade de certificado digital COVID da União Europeia nas modalidades de certificado de vacinação ou recuperação emitidos por Portugal impede o reconhecimento da validade dos certificados emitidos por esses países terceiros. E é exatamente aí que inclui o Brasil, ok? Então, fazendo aquele resumão, já que o Brasil não aceita o certificado da União Europeia, ou seja, todos os estrangeiros, todas as pessoas, inclusive os brasileiros que retornam para o Brasil, quando entram, precisam apresentar um teste, mesmo tendo sido vacinado. Então, Portugal também exige que os brasileiros, as pessoas que foram vacinadas no Brasil, entrem em Portugal e tenham que apresentar esse teste, ok? Eu vi um comentário de uma pessoa no Instagram, de um advogado, falando que ela teve problema para entrar hoje, porque ela tem um certificado da União Europeia que ela converteu aqui em Portugal, mas que ela não é europeia. E aí ela teve problema no aeroporto. Bom, quanto a isso, é claro, não dá para saber se isso é verdade ou não, né? É um comentário simplesmente de uma pessoa que eu realmente não conheço, para entender qual é o caso dela. Mas se você é brasileiro, tem seu passaporte brasileiro, mas por acaso está em Portugal, conseguiu fazer a sua conversão do certificado do Brasil para o da União Europeia, por exemplo, eu, meu marido, nós fizemos, né? Eu já trouxe um vídeo aqui, eu fui no centro de saúde próximo, onde a gente está ligado aqui pela nossa região, levei o meu certificado de vacinação, o nosso, né, de nós dois, o passaporte e o nosso contrato de arrendamento, né, o nosso contrato de aluguel aqui, e assim eu consegui fazer na mesma hora o certificado COVID da União Europeia. Eles já tiraram um número de utente provisório para mim, fizeram essa conversão, levaram aí alguns dias, aproximadamente 8 dias, se eu não me engano, para entrar realmente no sistema do SNS 24, e depois desses 8 dias eu fui lá e consegui baixar o nosso, como se a gente tivesse sido vacinado aqui no Brasil, inclusive. A vacina do meu marido é a AstraZeneca Fiocruz e ele ainda assim conseguiu fazer a conversão sem problema nenhum. Mas, gente, infelizmente, é uma questão que a gente já viu aqui em Portugal, né? A gente conversa com muitas pessoas que estão aqui há muito mais tempo, inclusive, que a gente. E é uma questão de lugar para lugar, centro de saúde para centro de saúde, funcionário para funcionário. Teve gente que falou que foi no mesmo centro de saúde que nós fomos, que é aqui em Ponte de Lima, e não conseguiram fazer a conversão. E a gente conseguiu sem problema algum. Algumas outras pessoas foram em outras regiões e conseguiram, outros tiveram problema. Tem uma amiga minha que foi vacinada com a Coronavac, que já tem autorização de residência, inclusive, e ela não conseguiu ainda fazer a conversão do certificado
da União Europeia. Então, assim, depende muito de caso para caso, de quem vai te atender, onde vai te atender, mas nesse caso, eu tendo meu certificado de União Europeia, né, certificado COVID, União Europeia de vacinação, é claro, se por um acaso eu for ao Brasil, quando eu retornar, eu posso sim apresentar ele sem ter que apresentar um teste. Se isso que essa pessoa comentou nesse Instagram, falando que ela teve dificuldade para entrar no aeroporto porque o funcionário não aceitou esse certificado da União Europeia, essa conversão, pelo fato dela não ser europeia, ela precisa sim reclamar os direitos dela. E é por isso que eu falo, você tem que saber os seus direitos oficialmente, não essas fofocas, esses boatos, essas coisas que a gente vai passando no WhatsApp um para o outro, sem nenhuma validação. Tem que olhar a fonte oficial. E na fonte oficial, no despacho que eu trouxe aqui para vocês, tem o site oficial do turismo e tem um despacho aqui nesse vídeo onde fala exatamente o que é válido. E ele não fala para quem é válido, ou seja, o certificado COVID da União Europeia, ele não é válido somente para europeus. Ele é válido para qualquer pessoa que tenha se vacinado ou que tenha feito essa conversão, né? No nosso caso, a gente fez a conversão, então é claro, a gente tem direito a usá-lo sem precisar fazer um teste, tá? Vamos ficar de olho em todas essas situações. Eu quero aqui finalizar esse vídeo trazendo mais algumas coisas importantes. Olha, o médico Gustavo Tato Borges, presidente da Associação de Médicos de Saúde Pública aqui em Portugal, informa que a transição no modo de acompanhamento da doença está sendo já preparada. Segundo ele, o combate na próxima fase será semelhante ao empregado contra a gripe. O especialista afirma que, abre aspas, é fato, o Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, já prepara a adaptação para a Covid do mecanismo de vigilância aplicado à gripe. Durante a primavera-verão, será feita a transição da vigilância pessoa a pessoa, com a obrigação de testes, para uma vigilância por amostragem, fecha aspas. O Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa concluiu que a Covid-19 vai passar a ser uma doença como a gripe e que a sociedade poderá ter imunidade ao vírus já depois desse mês de fevereiro. Enquanto outros países europeus já anunciaram o fim imediato de algumas restrições, você sabe, eu sempre trago aqui as informações para você de vários países. Portugal deverá manter ainda um calendário mais cauteloso. O especialista Gustavo Tato Borges segue falando que, abre aspas, ainda haverá algum cuidado em fevereiro, mas no fim do mês será possível começar a aliviar. Estamos descendo a curva da incidência e a onda da Omicron está prestes a terminar. Primeiro, evitar o uso de máscaras em alguns lugares e depois ir levantando as restrições, sendo que as últimas serão o fim do isolamento dos contatos de risco e dos infectados. Penso que durante a primavera teremos capacidade para fazer isso. Fecha aspas. Olha, dentro de Portugal, você sabe, é exigido certificado de vacinação para acesso ao interior de restaurantes, salas de espetáculos, cinemas, hotéis e alguns pontos turísticos. E como eu disse, eu não tenho visto nenhum problema em relação ao certificado de vacinação do Brasil, inclusive da Coronavac. Bom, como eu trouxe aqui também nesse vídeo, a Coronavac e a Fiocruz passam a ser validadas no certificado da União Europeia ou no certificado dos países terceiros, lembrando que, infelizmente, o do Brasil ainda não é válido para a entrada no país. Então, se você tomou qualquer vacina no Brasil ou se você ainda não é vacinado, você pode entrar no país até o dia 28 de fevereiro, pelo menos, quando serão aí revistas essas regras, né, essas medidas que estão em vigor, e a gente com certeza está de olho em tudo aqui, trazendo sempre com responsabilidade todas as informações para você ficar por dentro de tudo do Brasil, de Portugal e do mundo inteiro. Deixa aqui para mim nos comentários quais outros países você quer saber e quais outras informações eu posso trazer aqui para te ajudar. Eu sou Ana Carolina Braga, do canal Posso Te Mostrar. A gente se vê na próxima. Tchau!